Olá, amigos do YouTube. Assim como combinado, aqui estou mais uma vez para que possamos aprender um pouquinho mais. E o assunto que eu vos trago hoje é um dos ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus, onde ele colocou, sobre o sal da terra e a luz do mundo através do seu sermão do monte. E ele disse: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá de nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Na época em que Jesus proferiu essas palavras sobre o sal e a luz, esses elementos carregavam um significado profundos, e práticos para a sociedade. O sal era um produto valioso, usado não só apenas como tempero, mas também como conservante natural. Na cultura do Oriente Médio, o sal simboliza pureza, preservação e valor. Quando Jesus disse, ele estava enfatizando a importância dos seguidores de Cristo como agentes de preservação moral e espiritual na sociedade. O sal também sugere que os cristãos devem influenciar positivamente o mundo a seu redor, trazendo sabor e integridade. Olha que bonito. Sal da terra é uma metáfora usada por Jesus, onde nós encontramos em Mateus, capítulo 5, versículo 13, para descrever a missão dos cristãos de preservar os valores morais, dar bom exemplo à sociedade e influenciar o mundo com o amor de Deus. O contexto dessa história, e a função do sal, como eu disse para vocês, conservação. Na época de Jesus não havia geladeira. Então o sal era usado para evitar que as carnes estragassem, O cristão age impedindo a corrupção moral ao seu redor, a podridão, para que nada se estrague. A função do sal. Ele também é um tempero, ele dá sabor à comida. A vida cristã deve trazer alegria, paz, significado prático para o mundo. Pureza e cura. O sal também servia para limpar. Ele simboliza a pureza de uma vida dedicada aos mandamentos de Deus. O alerta sobre perder o sabor, a perda da identidade. Se o sal perder o seu gosto, ele não serve mais para nada e será jogado fora. Jesus usou isso para avisar que um seguidor agir igualzinho ao mundo e abandonar a sua fé, ele perde a sua utilidade espiritual. Vejam vocês que profundo e interessante aquilo que já foi dito há mais de 2000 anos atrás. Com uma sabedoria e uma simplicidade para que o povo entendesse, usando os recursos naturais que eles utilizavam naquela época. Sal da terra e luz do mundo são metáforas usadas por Jesus em Mateus, capítulo 13, 5, versículo de 13 a 16, para descrever a missão dos seus discípulos, dar sabor e preservar a sociedade, e revelar a verdade como testemunho de vida, o significado do sal.
Conservação evita a corrupção moral ao redor, né? Deteriorar, estragar, apodrecer. Então ele conserva, né? O sabor dá sentido à vida em comunidade. A influência atua de forma discreta, mas profunda, transformando o ambiente. E o significado da luz que ele colocou para a gente também, né? A iluminação mostra o caminho correto e afasta a escuridão. No escuro nós não enxergamos praticamente nada. A luz clareia o nosso campo de visão, onde a gente pode ver o caminho a ser percorrido. Visibilidade não se esconde, pois a fé autêntica transparece em boas ações. Glória a Deus! Suas atitudes levam outras pessoas a reconhecerem e louvarem a Deus. A luz, por sua vez, era um símbolo de verdade, conhecimento e esperança. Esse era o sentido da luz. Ele estava dando luz àquelas mentes ignorantes, colocando a verdade, levando conhecimento e esperança para aquele povo naquela época, uma época sem eletricidade. A luz era essencial para a vida cotidiana. Então ele colocou a necessidade, a importância, né, que se tinha de poder você clarear para poder enxergar. Nisso ele colocou o ensinamento, né, o conhecimento e a esperança, porque a luz da verdade e do conhecimento faz com que a gente não erre tanto. Em uma época que a eletricidade era essencial para a vida cotidiana e simbolizava a presença de Deus. Eles ligavam a luz à presença de Deus, a revelação divina quando Jesus afirma. Ele destaca que os cristãos devem brilhar como a luz em meio à escuridão. Porque aquele que tem conhecimento, aquele que tem a sua fé renovada, as suas esperanças, o que acontece? Ele se acende, ele é um espírito mais iluminado, porque ele consegue evoluir, né? Então ele se destaca, ele mostra o caminho para outras pessoas, ensina a refletir a verdade de Deus para os outros, compartilha seu ensinamento. A luz também representa a vida, a alegria que vem de viver em consonância com a vontade de Deus. Estes símbolos, portanto, não apenas conectam os cristãos à sua identidade e propósito, mas também chamam a atenção para a responsabilidade de viver de maneira que glorifique a Deus e impacte positivamente no mundo. Nós não temos que ser mais um, nós temos que fazer a diferença. Como você pode explicar essa ideia de ser sal e luz em sua vida cotidiana? O Espiritismo, a frase "vós sois o sal da terra", o sal da terra e a luz do mundo, dita por Jesus, significa que cada pessoa tem o dever de praticar o bem, transformar a si mesmo, iluminar o ambiente ao seu redor com exemplo de amor e de caridade. Ser o sal da terra é dar sentido à vida com alegria, paciência e bondade. Representa a nossa tarefa de manter vivas as leis de Deus e os ensinamentos morais de Jesus em um mundo ainda cheio de egoísmo. O sal trabalha em silêncio, transforma o alimento por dentro. Assim deve ser a nossa caridade íntima e discreta. Ser a luz do mundo é iluminar com exemplos, porque não adianta a palavra. O exemplo é uma atitude que modifica o outro. A luz representa o conhecimento espiritual
e as boas obras que fazemos todos os dias. Não se esconder. O espírita entende que não deve guardar a fé ou os aprendizados para si, mas transformá-los através de atitudes honestas para ajudar quem está em dúvida ou sofrimento. Nós sabemos que uma palavra, às vezes, ela consola e reergue uma pessoa energeticamente quando ela está tão vulnerável e necessitada. Uma palavra conforta, muitas vezes, mais do que um alimento, mais do que um abraço, porque ela toca fundo na alma de cada um. Transformação íntima. A luz brilha para fora quando o nosso mundo interior já está mais limpo de culpas, raiva e orgulho. O propósito da busca do bem em nós. Uma característica de Jesus era a exaltação às qualidades das pessoas, incentivando-as a buscarem o reino interior. Vós sois sal da terra, o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Então ele pregava isso para os seus apóstolos, da importância dele ser um ser um pouco mais de bagagem, de conhecimento, que ele poderia fazer a diferença e com esse conhecimento passar adiante e ajudar muito mais pessoas. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. Sede vós, pois, perfeito, como perfeito é o vosso Pai que estás no céu. Jesus ensinava a redenção e o amor, conquista a todos com a sua personalidade radiante. Ele cativava, atraía, despertava cada um para a realidade espiritual que existe em cada ser. Pela dedicação divina de Filho de Deus que todos temos. Destacava as qualidades superiores e estimulava para a ação no bem e para a vivência no nível superior. Por essa razão, fez o convite para sermos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai que estás no céu. Mas é importante que lembramos que essa perfeição é relativa e representa a soma das nossas virtudes. Porque perfeito é só o Criador. Nós somos filhos do Criador. E o que Ele quer é que cada um de nós se esforce, porque Ele acredita que, como seus filhos, herdamos todas essas virtudes e temos que fazer escolhas, e que essas escolhas venham da nossa reforma interior. Essa razão é um convite para sermos perfeitos, mas é importante lembrarmos que essa perfeição é relativa e representa uma soma de virtudes. A tolerância para com todos, mas principalmente para com aqueles que convivem conosco. A indulgência, que é a aceitação do outro como ele é. É muito difícil a gente aceitar a pessoa do jeito que ela é. A gente acha que a gente tem o direito de chegar, chamar atenção, corrigir, e nem sempre fazemos isso com amor. Podemos alertar, mas é muito difícil porque a fruta, como diziam os povos antigos, só cai quando está madura. Enquanto ela não tiver entendimento ou discernimento das coisas, ela não vai compreender as mensagens deixadas pelo nosso amado Mestre Jesus. Vai ser um trabalho de formiguinha, dia a dia, para que ela comece a entender todo esse propósito dos ensinamentos deixados há 2000 anos atrás pelo nosso amado Mestre Jesus.
Não devemos querer mudá-lo, como eu disse. O devotamento, que se traduz na ajuda ao próximo, mesmo com sacrifício pessoais. É tantas outras virtudes que nos levam a pensar primeiro no outro e depois em nós. Tudo isso representa a essência da perfeição. Como ainda não conseguimos entender o significado moral dos ensinamentos de Jesus, ele nos propôs um modelo para que a gente entenda, né? Tinha que ter um modelo. Aqui na Terra estava difícil você escolher um modelo, né? Ele era o ser mais puro que já existiu e pisou nessa terra. Então ele colocou um modelo como pai, para simbolizar, né? Para poder explicar para esse povo. Apresentou o pai como uma síntese absoluta da perfeição, inalcançável para nós. Deus é Deus, Ele é único. Essa busca sugere, portanto, a transformação moral de cada um, que é possível ser conquistada apesar das nossas atuais imperfeições. É difícil? É, mas é um passo de cada vez, um dia após o outro, um ano após o outro, uma reencarnação após a outra, e lentamente, porque caminhamos a passos lentos, uns são mais rápidos, outros têm um pouco mais de dificuldade, porque depende da evolução de cada um, da trajetória de cada um, ele consegue alcançar mais rapidamente. Então, existe o tempo para que a gente amadureça e que a gente tenha entendimento. Essa busca sugere, portanto, a transformação moral, que é possível de ser conquistada, apesar das nossas atuais imperfeições. O homem é um ser criado para viver em sociedade, porque somente no contato com o outro é que ele tem a oportunidade de evoluir. Nessa troca, podemos aprender, ensinar, ajudar e sermos ajudados, né? Quando você vai buscar lá em sociologia, né, os povos antigos, eles se agrupavam para viver em comunidade para que um pudesse auxiliar o outro em caso de defesa de animais ou mesmo de outra tribo. Ele se agrupava, era a defesa que ele encontrava, né? E nessa união, ele descobriu que ele sozinho, ele corria muito risco de vida. Ele precisava dos outros que viviam com ele, porque um dominava uma coisa, o outro outra, então um ensina, o outro aprende, né? E todos acabam sendo ajudados quando vivemos numa sociedade. Então, esse é o sentido. Então, quando Jesus aqui esteve, ele quis dizer que devemos ter uma vida e fazer a diferença. Isso é ser o sal, dar sabor à vida, ter uma vida alegre, de paz, de caridade, de amor, ser a luz, aprender, transmitir, ajudar aquele que precisa um pouquinho de entendimento. Então, quando fazemos isso, estamos remetendo lá atrás aqueles ensinamentos que nos foi passado pelo nosso amado Mestre Jesus. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E é verdade. Quando a gente fala de pessoas, me passaram uma noite dessa e eu falei, como que pode você relacionar uma pessoa a sabor? Estranho, né? Aí me veio, amargo é um sabor e tem pessoas tão amargas ou amarguradas, insons, sem sal, sem tempero, vazias,
Olha aí. Tem pessoas doces, tem pessoas azedas, ácidas e pessoas meladas, vamos dizer assim. Então, os sabores da vida é o tempero da nossa essência, que faz com essa trajetória que ela seja mais leve, que ela seja melhor, que a gente se liberte dessas vicissitudes, né? E aprenda a valorizar aquilo de bom e a nossa essência para as virtudes, as vicissitudes transformando em virtudes. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Fiquem todos com a paz do nosso amado Mestre Jesus. Um bom final de semana a todos. Fiquem todos com a paz de Deus. E até semana que vem, se assim Deus permitir.